Agora sim, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni após a vitória do São Paulo sobre o Juventude. Rogério, boa noite. Queria primeiro que você comentasse o resultado, o desempenho do São Paulo e explicar a escolha pelo Bustos na vaga do Luciano no começo do jogo. Como o resultado foi bom, porque muitas equipes vieram aqui ultimamente e acabaram empatando seus jogos, né? Exemplo do Fortaleza, do Atlético Goianiense, acho que o Corinthians também foi um 2-2 aqui. Então, nesse sentido, o resultado foi bom. Eu acho que como nós viemos com uma linha de 3, com o Rafinha, né, fazendo essa linha de 3, a gente demorou um pouquinho, ficamos com um jogador a menos no meio campo. E o Pita praticamente ficava contra 3 jogadores nossos. Mas no momento que eu ia trocar os 30 minutos, nós fizemos o gol e eu resolvi deixar até o final do primeiro tempo. Uma pena que em seguida nós sofremos o gol. Então nós estávamos gastando um jogador a mais para a construção de trás, coisa que poderíamos ter feito com 2 jogadores e tentamos fazer no segundo tempo. Com relação ao Bustos na vaga do Luciano, o Luciano estava suspenso, queria dar uma oportunidade para o Bustos, para a gente poder observar ele em campo, para que as pessoas também pudessem observá-lo. Batalhou, brigou, lutou pelo espaço. Não tem a mesma característica do Luciano, como acho que praticamente nenhum dos jogadores, exceto o Nicão, que é o jogador que, se estivesse em condições, estaria jogando hoje na vaga do Luciano, mas como antes de viajar para cá, ele acabou reclamando de sentir novamente o local que ele estava machucado, então ele não pôde vir, e nós fizemos a opção para jogar com Bustos e Caleri hoje mais à frente. Ô, Rogério, quanto que essas 2 vitórias que São Paulo teve na sequência, né, uma dentro e uma fora de casa, faz você conseguir mostrar para o seu grupo que ele pode mais, né, dentro de uma temporada difícil, né, que São Paulo teve, um calendário também muito complicado, mas quanto que 2 vitórias consecutivas e o ingresso principalmente no G8, uma vaga agora mais concreta, talvez vislumbrando uma vaga mais concreta para a Libertadores, faz você mostrar para esse grupo que esse grupo pode mais, principalmente visando uma próxima temporada? Eu espero que a gente tenha a cabeça boa para estar bem concentrado. Próximo jogo, 2 próximos jogos dentro de casa, né? E contra Atlético Goianiense, contra Atlético Mineiro. Nós temos que ir atrás das nossas vitórias em casa, subir pontuação. Não é fácil, alguns cansados o ano todo, a pressão psicológica que disputar finais, perder, se reerguer, isso sempre é uma tarefa difícil. Começam também mais lesões, né, no final da temporada, porque está todo mundo um pouco mais desgastado, até mentalmente mesmo, as pessoas começam a ficar um pouco mais cansadas. Precisamos ter mais concentração durante 5 jogos e tentar obter a melhor posição possível, tentar fazer com que o São Paulo consiga chegar o mais próximo possível dos primeiros colocados para tentar, ano que vem, já sair numa posição, numa competição melhor do que nós fizemos esse ano. Pois não estar nas Copas agora, o quanto que isso também ajuda, facilita, e aí não vou nem dizer o fato só, assim, priorizou as Copas e tal, tem que priorizar o que é mais urgente, claro, que tinha um título na frente e tal. Mas agora, dando mais atenção, ou só dando atenção para o Campeonato Brasileiro, quanto que isso também facilita? Honestamente, nós só tivemos uma data livre. Mesmo saindo, nós saímos muito tarde nas Copas, quer dizer, saímos muito tarde. Nós chegamos até o fim, não é que nós saímos muito tarde. Nós poderíamos ter encerrado as Copas, a Copa com a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Quem sabe a Copa do Brasil jogando uma final, a Sul-Americana sendo campeão. Mas nós só tivemos a única rodada que nós tínhamos, eram 2 datas de Copa do Brasil. Numa delas nós jogamos contra o Curitiba a menos de 72 horas, nós jogamos, né, na quinta noite contra o Curitiba. Ou seja, nós viemos para cá hoje com um time já um pouco mais cansado do que o Juventude, por exemplo, que teve a semana toda para trabalhar. E aí nós só tivemos uma data livre, que foi o jogo agora da final entre Flamengo e Corinthians, nessa data que nós num dos jogos do Flamengo e Corinthians que nós não jogamos. Então, tem times que saíram mais cedo, então se dedicam mais ao campeonato. Agora, são jogos meio e fim de semana, né? Então, praticamente, nós só não jogamos uma data que nós teríamos, que era uma das 2 da Copa do Brasil. Numa delas, usamos o jogo para fazer contra o Curitiba, que estava atrasado. E tivemos uma semana de trabalho depois de uma eliminação. Agora a gente joga até o final, como todos os outros, os 5 jogos, meio e fim de semana, meio e fim de semana.
tem que ter concentração para completar os 77 jogos que nós vamos fazer no ano e tentar o máximo de vitórias possíveis até o final para levar o São Paulo na posição mais alta possível da tabela. Jair, esses 5 jogos depois da Sul-Americana, vocês conquistaram 10 pontos em 15. Acho que é um aproveitamento até bom, de 66%. Uhum. Te surpreende? Te parece um aproveitamento melhor do que o esperado, dada a frustração da derrota lá? Você acha que o time se recuperou bem nesses 5 jogos? Eu acho que o time conseguiu melhorar bastante o seu aproveitamento fora de casa, né? Porque nesse segundo turno aí nós temos a vitória contra o Ceará, temos a vitória contra o América e a vitória de hoje, né? Meio que em sequência, mais o empate do Palmeiras diante das circunstâncias, né? Então o time começou a somar mais pontos fora de casa e a gente espera também que, assim como foi contra o Curitiba, que a gente possa vencer nosso próximo compromisso e chegar a 50 pontos contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, sabemos, não é um time fácil, não é difícil. O Palmeiras foi lá, empatou com o Atlético Goianiense, agora o Atlético Goianiense está ganhando do Ceará, também está brigando para sair da zona de rebaixamento. Times que estão nessa situação sempre dão muito trabalho, né? Deixam bastante luta, bastante entrega dentro do campo. Vamos pensar bem no time para quinta-feira e vamos procurar mais uma vitória. Mas não digo surpreendente, mas acho que foi uma boa reação do time devido às circunstâncias que ficamos depois da derrota. Rogério, queria que você falasse um pouquinho do Reinaldo, né, que hoje chegou a uma marca importante, tornou Quantos gols ele fez? 32 pelo São Paulo. E é um jogador que vive uma indefinição até do seu futuro no São Paulo, né? Processo de renovação e tal. Fala um pouquinho desse jogador, a importância dele, se sabe de alguma tratativa para o ano que vem, como é que está esse processo todo? Olha, eu sei que ele conversou eles estavam conversando, o Rui me falou, estavam conversando entre as partes, eu não sei qual é, o que tem de diferença, não foi passado para mim. É um jogador que tem muita qualidade técnica, o Reinaldo, bate muito bem na bola, não pelos gols hoje, mas é um jogador que acha bons passes, sempre tecnicamente ele é muito refinado para o lateral esquerdo, sempre acha bons passes, no jogo combinado de aproximação ele sempre encontra boas alternativas, né? Não é mais um garoto, mas ainda está numa idade boa. É uma questão aí do clube e do Reinaldo conversarem para ver o que vai ser feito, né? Eu não sei aonde está, não é dessa parte, essas coisas, tempo, valor, essas coisas eu não me meto, mas eu tenho sido titular comigo nos últimos jogos. O Wellington normalmente tem entrado no minuto 60, minuto 65, 70, porque já pega os adversários mais cansados, é um jogador que chega mais ao fundo que o Reinaldo. O Reinaldo, por sua vez, é um jogador que constrói e melhora o jogo já por trás, né? Cada um característica distinta, e fico feliz pelos gols dele de hoje que deram essa vitória pra gente. Rogério, tem o caso do Reinaldo, que a gente acabou de te perguntar. Inclusive, essa semana foi noticiado o interesse do Fluminense nele. Não sei se você soube de alguma coisa. Não, eu soube lendo as notícias, mas não me surpreende que não só o Fluminense, pode ter outras equipes interessadas, porque é um jogador que ele é talentoso, realmente ele tem como acho que a sua principal virtude é o talento nessa armação de jogadas, cruzamento, os pênaltis, que ele nunca desperdiça pênalti, né, quando bate. Ele tem vários atributos que eu acho que credenciam ele a outras equipes desejarem o jogador. Quando a gente fala com você sobre o planejamento para o ano que vem, sempre começa a partir da renovação dos jogadores que estão com o contrato perto do fim. São muitos. Sim. E até agora a gente não tem notícias de que nenhum deles tenha renovado. Te parece, como a gente falou, né, com o Reinaldo já na mira de um outro clube, imagino que outros jogadores também, que esse processo precisa ser acelerado nesse momento? Não, eu acho que o clube está tentando, dentro das condições que tem, tentando se ajustar também financeiramente, né, diminuir um pouco a folha de pagamento. Com isso, talvez nem sempre consegue chegar a um acordo de forma mais rápida, né? Mas eu não vejo, uma coisa tem que ser acelerada. Nós temos pouco menos de um mês, né, para acabar o campeonato, temos as férias, a volta em dezembro, né? Tem aí esses dias para tomarem decisões que vão ser importantes. Tem Reinaldo, tem Miranda, tem Luizão mesmo, que jogou hoje, né? Tem vários jogadores nessa situação. Eu acho que dentro do momento correto, ou ao final da temporada, ao menos, né,
deve ser tomada uma decisão com relação a todos esses jogadores, porque acho que são 5 ou 6, né, que vencem o contrato, e tem mais o Luizão para janeiro e o Igor Gomes para março, né? Aí eu não sei realmente essa parte aí, como a direção acho que pode te responder melhor. Você tem sido questionado? Você tem sido questionado pela direção? Quem você gostaria de ficar? Você não tem dado opinião? Eu gosto de todos eles. O que a direção tem como em mente é, como eu já falei, tentar diminuir um pouco a folha salarial para ter uma economia para o ano que vem, né? Agora, aí é uma questão, talvez não dê para renovar com todos os jogadores, né? Mas com quem for possível e quem eles conseguirem chegar a um denominador comum, tenho certeza que em breve comunicarão todos vocês. Finalizamos então a entrevista com o técnico do São Paulo. Uma boa noite a todos. Até a próxima.